Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Olavo Machado Júnior, que está concluindo o segundo mandato dele à frente da federação no mês de maio do ano que vem. Presidente, bom dia, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adel, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Bom, a gente inclusive tem falado com os nossos ouvintes que a gente está entrando nessa discussão, inclusive da sucessão na FIENG, que acontece em breve a próxima eleição, porque esse é um assunto que no fim das contas tem caráter político, tem caráter econômico, interessa diretamente a população como um todo, porque quando a gente fala de indústria, a gente obviamente está falando, presidente, de geração de emprego, geração de renda, a gente está falando do nosso estado. Bem, e eu começo pela seguinte pergunta. O senhor está agora apoiando a candidatura do Alberto Salum, que nós recebemos ontem aqui no Café com Política na Super Notícia FM. E a gente tem informações de que essa deve ser uma eleição muito apertada, uma eleição muito disputada na FIENG. E a FIENG tem, por tradição, ao longo dos últimos anos, talvez até das últimas décadas, eleições quase que por aclamação. Eu queria saber do senhor o que gerou essa disputa mais apertada, diferente daquilo que vem sendo tradição na FIENG. Bom, primeiro, o processo eleitoral começa a partir de 10 de fevereiro. Quer dizer, então, tudo que nós temos hoje é muita especulação. Claro que o Salum é uma pessoa que eu acredito que vai trazer um desenvolvimento maior para o Estado, né? Mas o outro candidato, o Flávio Rossi, também é uma pessoa preparada. Então, e ainda existe a expectativa que, quem sabe, a gente não consegue convergir todos. Nós temos muito mais ponto de convergência do que de distensão. Então, eu ainda tenho a expectativa que esse quadro pode mudar. Olavo, ontem na entrevista aqui da gente, o Salum, ele afirmou que estaria havendo uma interferência da Federação das Indústrias de São Paulo na eleição daqui. Isso realmente está acontecendo ou é só especulação? Eu acho que é mais especulação, sabe? Eu acredito que eu não vejo esse clima. Tive recentemente em Brasília com Paulo Scarfe e não acredito que uma federação tenha interesse de interferir na outra. Eu acho que é mais uma especulação que está sendo colocada, mas que a gente tem que ficar atento, sempre tem. E em relação a esses quase 8 anos que o senhor está à frente da FIENG, qual o maior feito do senhor, aquilo que o senhor elenca como seu maior feito, e qual aquele desafio que o senhor queria ter cumprido e não conseguiu cumprir? Bom, é claro que o sonho de quem está na presidência da FIENG é que a economia flua bem, né, que não se tenha problema. Infelizmente, na minha gestão eu tive praticamente 8 anos de agonia, 8 anos de crise, né, começando em 2010, quando a marolinha falada estava se tornando um tsunami, né? Então, e a crise mundial começa em 2008, né? E esse tempo todo, se você olhar, né, a evolução da nossa economia foi sempre para baixo, né? Então, não tenha dúvida que isso não dependia só da FIENG, mas nós procuramos, nesse período, nos prepararmos justamente para a retomada do desenvolvimento. Então, nesse período todo, quer dizer, nós não deixamos de fazer aquilo que precisava de ser feito, e eu acredito que com isso nós amenizamos um pouco a crítica para a indústria mineira. Olavo, uma instituição como a FIENG, ela está constantemente em contato, por exemplo, com os nossos representantes lá em Brasília. Como é que foi o apoio da bancada mineira nesses anos que o senhor está à frente da FIENG em relação às pendências, né, as reivindicações da federação? Bom, não tenha dúvida que o nosso relacionamento com a bancada mineira sempre foi muito bom. E nós temos que levar em conta que quem resolve problema político é deputado, é político, não é empresário. Nós precisamos de ter, efetivamente, um bom relacionamento com os governos, com os nossos representantes na Câmara Alta, na Assembleia, e nós fizemos isso. Então, e tivemos um diálogo muito aberto. Nós tivemos momentos justamente de críticas pesadas, né, mas sempre com o intuito de colaborar, de respeitar e de valorizar os nossos políticos. Então, eu acredito que, nesse período, eu não tenho reclamação a fazer com relação à nossa bancada. E, infelizmente, nas mudanças do Brasil, parece que os nossos políticos se retraíram um pouco. A grande realidade é que falta mineiro em Brasília, né? Você vê, nós temos um governo que não tem nenhum ministro mineiro, e o grande protagonista hoje é o Fábio Ramalho, que é o nosso primeiro presidente da Câmara, que tem efetivamente feito um ponto de ligação muito forte entre as coisas de Minas e as coisas federais.
Da mesma forma, eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor, como presidente da FIENG, passou pela gestão do ex-governador Antônio Anastasia, pela gestão do ex-governador Alberto Pinto Coelho, que foi um mandato praticamente tampão ali de 8, 9 meses, e agora está passando pelo mandato do governador Fernando Pimentel. O que o senhor aponta de diferença na relação com o governo do Estado ao longo dessas gestões e dessas mudanças de gestões no Palácio da Liberdade? Olha, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua maneira de enxergar o problema, mas no meu caso, particularmente, eu não posso reclamar de nenhum. Eu acho que com o governador Anastasia, nós tivemos efetivamente uma participação grande e foi ele que nos permitiu ter o CETEC cedido em comodato ao Senai para que a gente pudesse ter um centro de tecnologia como nós temos hoje instalado em Belo Horizonte. Né? Não tenha dúvida que a ação do governador naquela época foi muito importante. Com o governador Alberto também a nossa relação e foi e sempre será muito boa, muito amena, né? E aquilo que era o governador Alberto teve um período menor, mas também nós, com a FIENG, nos complementamos muito com o governo dele. E agora com o governador Pimentel, que foi um dos que trabalhou para que o Brasil pudesse ter os centros de tecnologia, ele tem a compreensão de ter sido ministro do Desenvolvimento. Então, não tenha dúvida que ele entende, e se não se consegue mais alguma coisa hoje, é justamente pelas dificuldades econômicas que passa o país e o Estado. Para quem está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com Olavo Machado, que é presidente da FIENG. Olavo, o senhor deixando agora o cargo, independentemente de quem vai assumir, quem vai ser o seu sucessor, o que o senhor gostaria que fosse priorizado no próximo comandante da FIENG? Bom, é claro que cada presidente tem a liberdade de propor a linha que ele fará com a diretoria e seguir nesse rumo. O que eu espero é justamente que o meu sucessor seja melhor do que eu. Primeiro, que ele tenha mais condições, e se eu conseguir fazer alguma coisa que soma na economia e na indústria mineira, que ele, partindo desse patamar, que eu recebi um patamar muito bem construído pelo Robson, que recebeu do Salégio, do Stefan. Quer dizer, cada um de nós está somando alguma coisa. Então, eu avaliando a minha gestão, sem considerar os erros que certamente existiram, eu acredito que o meu sucessor pode partir de um patamar melhor, numa economia que começa a modificar. Quer dizer, a expectativa é que o próximo ano a gente tenha uma economia diferente, né, com mais oportunidades, com mais geração de emprego e com mais negócios. Então, a partir daí, eu acredito que a FIENG está pronta por tudo aquilo que foi colocado. Começando as startups que mudam o perfil daquilo que é a indústria mineira e que eu tive o privilégio de poder propor e colocar, e nós temos o FIENG Lab funcionando muito bem. Depois o P7, que é uma parceria da FIENG com a Codemig e com o governo do Estado, né, onde a indústria criativa cria uma série de oportunidades. Eu falo dois tipos de indústria, que são indústrias de menores investimentos, né, e que são indústrias nascentes, mas com muito potencial de se tornarem importantes e grandes no Estado. Na indústria tradicional também nós temos que valorizar aquilo que nós temos. Quer dizer, nós temos que aproveitar aquilo que o Estado tem, que foi colocado aqui por Deus, pela natureza, né, que é a primeira mineração, né, as riquezas que nós temos do Estado. E por mais que falam, olha, está se exaurindo, ainda tem muita coisa para ser explorado. É claro que explorado com sustentabilidade, com responsabilidade, né, e agregando valor nas coisas de mim. Então, acho que oportunidade existe muito. E para uma boa ideia, eu sempre coloquei, e na FIENG não me faltou nesse tempo todo, para uma boa ideia não falta recurso. Presidente, o senhor destacou aí aquilo que é o necessário, aquilo que precisa ser avançado. E a gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos um processo de desindustrialização muito forte no Brasil e em Minas Gerais também. E ontem, com o Alberto Salom, eu até citava o exemplo aqui da região onde ficam os estúdios da Super Notícia FM, que é a cidade industrial, que hoje já não é tão cidade industrial mais como foi um dia. Basta pensar que a gente hoje aqui se transformou num polo prestador de serviço. A gente tem shopping, tem hospital, tem o estúdio da rádio, que ainda tem aqui uma indústria que é a parte gráfica dos jornais do Tempo, Super Notícia, mas tem também concessionárias de automóveis, enfim, virou um polo prestador de serviço e com algumas indústrias, mas não com aquela característica que já teve um dia.
Diante disso, na opinião do senhor, enquanto presidente da FIENG, enquanto empresário também do setor industrial, o que o senhor acha que tem que ser feito para que o Brasil retome o caminho da industrialização também, para que a gente pare, inclusive, com essa coisa que é muito ruim para o país de exportar matéria-prima, e aí falando numa linguagem popular, exportar minério de ferro e adquirir, por exemplo, um notebook pronto aqui como esse que está na minha frente? Bom, primeiro é o seguinte, eu sou industrial e sou industrial aqui em Contagem. Né? A minha fábrica é aqui no 5, aqui perto, eu sou fabricante de transformadores elétricos. Nós fizemos, na FIENG, ainda está sendo elaborado e está em execução, um projeto junto com a Codemig, que foi justamente a reconstrução ou a revitalização dos distritos industriais, inclusive esse aqui, Juventino Dias. O distrito Juventino Dias foi o primeiro distrito industrial organizado que teve no Brasil. Né? Ele foi justamente a uma distância considerável de Belo Horizonte, que eram 6 ou 7 quilômetros, o centro da cidade, aqui um pouquinho mais, né? E foi mudando com o tempo, justamente por quê? Porque a cidade cresce, a especulação imobiliária vem, né? São terrenos com infraestrutura para a indústria. Então, nós estamos procurando, junto com a Codemig, com a Prefeitura de Contagem, aqui no caso do Juventino Dias, de revitalizar esse distrito. E é claro que com alguma dificuldade, porque hoje nós temos um shopping, nós temos a própria, vocês aqui, prestadores de serviço, algumas outras empresas, mas isso não termina com o distrito. Nós precisamos fazer com que a indústria volte a ocupar aqui. Por que aqui? Se a especulação imobiliária coloca. Primeiro que as desapropriações têm uma cláusula que fala que isso aqui tem que ser usado para a indústria. E se não for usado para a indústria, o Estado tem que reverter para quem foi desapropriado na década de 40, né, quando começou esse distrito aqui. Segundo é porque tem espaço. O que nós precisamos de fazer é trazer indústrias que efetivamente tenham valor agregado nos produtos que eles fazem. Quer dizer, então, o que nós não podemos é ter aqui indústria que estão maquiando seus produtos. O que nós não devemos ter aqui é depósitos que não levam nada. Por quê? Porque aqui tem água industrial, água potável, energia elétrica em grandes volumes, vias de acesso com investimentos grandes para poder aguentar um tráfego pesado. Tudo isso foi colocado aqui para poder servir a indústria. Então não é justo que você coloque agora depósitos aqui, que você pode colocar numa distância um pouco maior e o caminhão leva até lá. Quer dizer, aqui é lugar com infraestrutura para poder colocar a indústria. Nós estamos procurando, compreendendo os problemas, os direitos e as coisas, junto com a Prefeitura e a Codemig, fazer com que esse distrito efetivamente volte a ser industrial. Da mesma maneira, nós estamos fazendo em Uberaba, estamos fazendo em Uberlândia, em Araguari, em Ituiutaba, em Montes Claros, todos os distritos industriais, que são 53 que a Codemig tem. Nós da FIENG, junto com a Codemig, com participação financeira do Estado, nós fizemos um projeto, um programa que está sendo colocado da revitalização disso. E esperamos que com isso, agora na retomada da economia, que isso seja motivo de atração de novas empresas e geração de novos empregos. Falando sobre essa questão de geração de empregos, a gente está aí para ter uma reforma trabalhista entrando plenamente em vigor. E do ponto de vista do trabalhador, essa reforma ela está sendo muito vista como que vai colocar empresário e trabalhador ainda mais de lados opostos. A sua opinião enquanto empresário, como é que as empresas precisam trabalhar para que a implantação dessa reforma trabalhista ela não seja tão traumática, para os dois lados, óbvio? Olha, eu acredito que seja justamente o inverso. Eu acredito o seguinte, existe sistematicamente no Brasil alguma coisa que quer separar empresário de trabalhador. As duas categorias só funcionam bem se forem unidas. Né? E a grande realidade é que essa reforma que está sendo colocada vai ser uma geradora de novas oportunidades. Eu tenho a convicção que os trabalhadores terão só muito mais oportunidades, melhor remuneração, agora, para as pessoas que se preparam. A grande realidade é que, mesmo com toda a crise, sempre teve necessidade de trabalhador que estivesse preparado, que tivesse competência e, principalmente, que tivesse vontade de trabalhar lá. E existem muitos assim. Quer dizer, então, eu vejo, principalmente em indústrias médias e menores, que os trabalhadores quase que são parte da família do empresário e trabalham juntos. Existem conflitos? Claro que você pode ter um aqui e outro ali, mas não é a constância.
A grande realidade é que tentam nos separar, mas vai ser junto que nós vamos poder construir um país melhor. Presidente da FIENG, Olavo Machado Júnior, gostaria de agradecer sua participação, sua entrevista aqui no Café com Política, hoje aqui na Super Notícia FM. Prazer recebê-lo. Eu que agradeço.